Noiva do Desejo, livro de Sarah Morgan, parte 2. Capítulo 2. Ela era maravilhosa. Sebastian observou os cabelos louros e sedosos caírem em seu rosto perfeito, escondendo seus traços, mas teve tempo de perceber os olhos cor de violeta. O seu olhar recaiu sobre a pele macia e desviou-se para a boca rosada. Era um rosto bonito, em harmonia com o corpo. Os olhos procuraram outras partes do corpo de Alessia. Tudo à mostra, pensou ele, enquanto observava o vestido bastante curto que revelava longas pernas e seios fartos. Não seria preciso imaginar. Ela não se recusava a mostrar exatamente o que oferecia, concluiu, quando se deteve nas curvas tentadoras do decote. Afinal, o casamento fora acordado por um preço muito alto, e ela precisava apresentar-se bem. O exame foi minucioso. Um desejo ardente e poderoso tomou conta dele. Estava acostumado a ter as mais belas mulheres desde a adolescência, mas ultimamente nenhuma atraía sua atenção. Mas esta conseguira. Subitamente, o acordo ganhou novas dimensões. Seja lá o que Filipos estivesse tramando, casar com a neta dele não seria nenhum sacrifício. Talvez ela tivesse algum problema, mas certamente não era ser feia. Ele não teria dificuldades em ir para a cama com ela. Acostumado a ser o centro das atenções das mulheres e confiando que ela agiria da mesma forma, Sebastian relaxou e ficou aguardando que Alessia se descontraísse. Mas ela nem notou a presença dele. Ao contrário, ficou olhando para o chão, respirando forte, apertando as mãos. Ela estaria assustada, zangada. Sebastian tentou decifrar a linguagem corporal e olhou para Filipos em busca de respostas. Ele ficou tenso ao perceber o semblante aborrecido dele. Ele era um homem mau e não escondia isso. E desta vez a vítima era a neta. Um ímpeto de violência se apossou de Sebastian, mas ele se conteve para não agredir Filipos. Estaria ele forçando a neta a se casar? Experiente o bastante para saber que as mulheres são seres complexos, Sebastian preferiu não julgar. Já sabia que ela herdara o gosto exacerbado por dinheiro como o avô. Do contrário, por que exigiria uma mesada alta se era tão rica? Ele nem podia condenar Filipos neste caso, pois a única beneficiária seria ela. Aparentemente, ele não lucraria nada com a fusão das empresas, apenas o tão desejado neto. Irritado pela situação que o pai criara e fascinado pela engenhosidade do inimigo, tentou conversar. A viagem foi boa, senhorita Filipos? Ela não esboçou qualquer resposta. Era como se ele estivesse se dirigindo a outra pessoa. Alessia, tentou ele mais informal. Sim, pois não? Respondeu ela, surpresa pelo chamado. Finalmente conseguira atrair a sua atenção. Perguntei se a viagem foi boa, e abriu aquele sorriso sedutor que fazia as mulheres se apaixonarem. Sebastian sentiu-se frustrado. Parecia que ela não conseguia olhar para ele. Era a contradição em pessoa. O vestido a revelava, mas a linguagem corporal a preservava. Sim, fiz boa viagem, obrigada. Ela mantinha os olhos baixos e a respiração rápida, demonstrando tensão. Decidido a reverter aquela situação para tirá-la de perto do avô, Sebastian retomou a palavra. Que tal caminharmos enquanto os advogados examinam os detalhes? Precisamos conversar sobre alguns assuntos.
Neste instante, Dmítrios Filipos se interpôs entre eles. Ela não vai a lugar algum com você. Sebastian não se intimidou. Este casamento será entre 2 ou entre 3 pessoas? O tom era malevolamente suave. O senhor pretende também participar da lua de mel? Ele percebeu como ela ficou chocada, mas concentrou-se no confronto com Filipos. Se você conhecesse bem a minha reputação, Fiorux, não brigaria comigo, retrucou Filipos ameaçador. Eu nunca tive medo de briga, devolveu Fiorux, frio, ignorando o olhar de advertência do pai. Se o senhor conhecesse a minha reputação, saberia que conduzo minhas relações pessoais em particular e não em grupo. Depois dessa indireta sobre sua sórdida reputação, Filipos assentiu e esboçou um sorriso. Tudo bem, ela precisa mesmo conhecer a sua nova casa. Sebastian achou aquelas palavras precipitadas, já que o acordo não tinha sido assinado ainda, mas foi surpreendido pela reação de Alessia. Minha nova casa? Perguntou ela, alarmada com o que via em sua volta. É aqui que eu vou morar? Você quer que eu viva aqui? Desviando o olhar das pernas dela, Sebastian revelou impaciência. Sabendo que as mulheres adoravam fazer compras, nunca trazia suas companheiras para a ilha, para evitar esse tipo de cena. Pelo visto, a futura noiva não era diferente. Ele não deveria ficar surpreso. Afinal, o acordo que o vô arranjara envolvia muito de dinheiro. Para que tanto dinheiro se ela não teria onde gastar? Sebastian estava intrigado. Seu apurado tino para os negócios dizia que havia algo de errado neste acordo. Tentava encontrar uma pista, mas em vão. A dúvida principal era: o que a herdeira de Filipos ganharia numa união com um Fiorux? Por que a neta de um homem milionário se casaria por dinheiro? Ponderando a questão, ele reparou o olhar de sovina de Filipos. Provavelmente ele restringia as despesas e por isso ela precisava encontrar outras fontes de renda. Ele conhecia várias mulheres que eram verdadeiras esposas profissionais. Já que o vovô não dava dinheiro, então precisava de alguém para pagar as contas. E depois daquela reação, sabendo que ficaria confinada na ilha, sem uma única loja por perto, as contas seriam realmente altas. Então, ela era ambiciosa. Não podia ser diferente. Também tenho casas em Atenas, Paris e Nova York, acrescentou ele, ocultando seu desapontamento. Se você está preocupada em não ter oportunidade de usar seu cartão de crédito, pode relaxar. Os olhos dela fixavam o mar e ela nem parecia ouvi-lo. Sebastian estava certo em julgá-la sem personalidade. Apesar de considerar as mulheres umas tagarelas, ele não estava gostando de encontrar o oposto. Por que ela não falava? Estranhando tanta falta de interesse, decidiu que quanto antes ficasse sozinho com ela, melhor. Você não gostou da ilha? Existe mar demais em volta dela, respondeu Alessia com um olhar suplicante. Definitivamente, era a última resposta que esperava. É geralmente o que acontece quando se mora numa ilha. Todos os quartos têm vista para o mar ou para a piscina. Acrescentou ele com certa ironia. Nenhuma reação pelo que dissera. Nova decepção. Ela estava pálida. Ele franziu a testa. Qual era o problema? Minha neta se sente indisposta por causa da viagem, justificou Filipos, causando-lhe irritação.
Será que ele nunca deixava Alessia se manifestar? Afinal, ela fora educada na Inglaterra. Devia estar acostumada a expressar suas opiniões. Consciente de que o acordo não estaria concluído até que o assinasse, Sebastian concentrou-se nela. Vou mostrar a ilha para a senhorita Filipos enquanto vocês começam a reunião. Logo nos encontraremos, determinou ele, dirigindo-se ao pai e a Filipos. Ele olhou para o relógio. Preciso estar de volta em Atenas em 2 horas. Filipos estava aprontando alguma. Por que tanta pressa? Ele era bem diferente do que Alessia imaginara. Ela se sentia paralisada diante dele. Seus olhos observando os ombros largos e os olhos frios. As sobrancelhas eram espessas, o nariz forte acentuava a perfeita simetria do belo rosto. Ela fora criada para detestar esse homem. Em vão, procurou por algum traço de embaraço nele pela situação, mas não encontrou nada. Tinha certeza que era o tipo de homem que nunca se sentia desconfortável. Ao contrário, ele a estudava, apertando os olhos, a expressão impenetrável sem nada a revelar. Ele transpirava a autoridade com a facilidade de quem nascera com talento para os negócios. Alessia se sentia impotente. Como essa história terminaria? Riquíssimo e lindo, eles não tinham nada em comum. Se o avô não tivesse oferecido vantagens tentadoras e a obrigado a usar aquele vestido ridículo, ele nem se daria conta da presença dela. Ela era um perfeito embuste. Alessia refreou o impulso de soltar uma risada histérica. O que ele faria se soubesse que ela morava num cubículo, que tinha 3 empregos para pagar as contas, que aquele vestido era o único que tinha? E mesmo assim, era emprestado. A simples ideia de ficar sozinha com aquele homem a deixava apavorada. Sobre o que conversariam? O que poderiam ter em comum? Nada. E para piorar, era evidente que ele amava o mar. Por um instante, Alessia contemplou o oceano e aquelas lembranças que ainda assombravam seu sono ressurgiram. A explosão, os gritos desesperados dos feridos, o mergulho repentino nas águas gélidas que a engoliram numa escuridão assustadora. E então surgia a imagem de um homem forte, de cabelos escuros que a puxava, salvando-a. Subitamente, o preço de salvar a mãe parecia alto demais. Teria que morar ali, numa ilha, com água por todos os lados, com um homem que a abominava. Desviou o seu olhar e tentou reorganizar os pensamentos. Não precisaria nadar nem chegar perto do mar. Só precisaria lembrar a razão de estar ali, desempenhar o papel que se preparara para fazer. Sabia exatamente por que o avô tinha dado um prazo de 2 horas para os Fiorucs assinarem o acordo. Temia que ela estragasse tudo, desfazendo o casamento. E ele tinha razão em pensar assim. Ela era completamente diferente das mulheres com que Fioruk se relacionava. Não sabia nem andar de salto alto. Tenho certeza que não existe nenhuma barreira linguística entre nós, mas mesmo assim, você mal emitiu uma palavra, nem olhou para mim, disse ele suave, com expressão curiosa. Era evidente que ela perturbara seu ego. Alessia reprimiu o riso. Esta era toda a preocupação dele? Não ter ficado extasiada com a sua figura e se mostrado interessada como as mulheres frívolas que o cercavam?
Ele era incrivelmente convencido e merecia tudo o que o futuro lhe reservava. Você precisa me desculpar. Esta situação é muito constrangedora para mim, explicou ela. Para mim também. Não é todo dia que você concorda em se casar com alguém que acabou de conhecer. Mas tudo ficará ainda mais complicado se você não conseguir nem conversar comigo, instigou ele. Posso falar o que realmente penso? Por que você acha que me livrei do seu avô? Quero ouvi-la. Ela quase sorriu quando se lembrou com que classe ele o dispensara. Esse tal de Fiorux era mesmo destemido. Até agora, era o único que não recuara perante o avô. Mesmo assim, sabia que se dissesse uma palavra errada, não haveria acordo. Meu avô teme que eu faça algo de errado. Ele está muito ansioso por este acordo. E você, senhorita Filipos, também está ansiosa por este acordo? Perguntou ele, insinuante, pronto para retrucar. Ela ainda estranhava quando era chamada pelo sobrenome. Levantou o rosto e respondeu: Quero me casar com você, se é isso que quer saber. Era verdade. O casamento resolveria tudo. Todos os problemas da mãe. Não vai me dizer que você sempre foi apaixonada por mim. Talvez desde que se conhece por gente? Que sempre sonhou com este momento? Instigou ele mordaz, olhando fundo em seus olhos. O sonho dela era ter dinheiro para ajudar a mãe. Não estou apaixonada por você, Sr. Fiorux, do mesmo jeito que você não está por mim, respondeu ela calmamente. E nós dois sabemos que o amor não é a única razão para este casamento. Mesmo assim, já que somos duas pessoas que serão forçadas a viver juntas, acho que devemos descobrir se pelo menos nos suportaremos, concorda? Provocou ele, mostrando um caminho estreito que dava no mar. Vamos por aqui. Ela seguiu seu olhar. Lá estava o mar, como um monstro cruel à sua espreita, zombando dela, querendo dragá-la para as profundezas. Entrou em pânico. Por que não ficamos por aqui mesmo? Prefere conversar na pista de aterrissagem do meu helicóptero? Indagou ele sarcástico. Ela continuava aterrorizada. Claro que não, mas acho que não precisamos andar em direção ao mar. Já estavam bem perto, perto demais para o gosto dela. Eu me recuso a conversar com meus seguranças nas minhas costas, disse ele, ligeiramente irritado. Meus seguranças? Alessia olhou para trás. Não tinha notado a presença daqueles 3 homens altos, apesar de provavelmente terem vindo com ela no helicóptero. Estava preocupada demais em não olhar para o mar. Eles trabalham para o meu avô, não são meus seguranças. Não precisa se explicar. Como herdeira de Filipos, precisa mesmo de proteção. Concordou ele. Alessia achou graça. Precisava ser protegida do quê? Que riscos corria uma estudante tola, sem um centavo, que trabalhava arduamente? É verdade que ele desconhecia toda a situação. Olhando em volta, notou outros 2 homens próximos. E esses 2, quem são? O sorriso dele era irônico. Acho que meus seguranças parecem suspeitos. Vamos dizer que a presença de um Filipos nesta ilha cria uma certa tensão. Ela olhou para aqueles ombros largos e imaginou por que ele precisaria de seguranças. Parecia capaz de dar conta de um exército de inimigos sozinho. Para alguém sempre ocupado, era extremamente atlético. Talvez fosse por causa do tempo que passava se exercitando na cama com as mulheres, fantasiou ela,
prestando atenção no caminho. Esta tensão é comum quando meu avô aparece, comentou ela sem pensar. Sei como é. Muita gente chega a tremer na presença dele. Faz parte da reputação que ele criou. Filipos domina pelo medo. E por acaso a reputação de Sebastian era diferente? E ela não estava prestes a se casar com um homem igual ao avô? Olhando para os seguranças, tomou uma decisão. Muito bem, vamos andar pela praia então, decidiu ela, tirando os sapatos. Alessia percebeu que ele estranhou a atitude. De certo, as namoradas que tinham seriam capazes de escalar o Everest de salto alto. Eu gosto de sentir a areia nos meus pés, improvisou ela rapidamente. Cuidado para não cortar os pés nas pedras, recomendou ele, pegando firme em sua mão. Longos dedos prenderam os dela e ela quase os afastou. Esses sapatos deixam as suas pernas lindas, mas eu concordo que combinam mais com uma boate do que com uma praia. Não se preocupe, você terá várias oportunidades para exibi-los. Boates? Ele realmente achava que ela vivia se divertindo. E se confessasse que nunca tinha posto os pés em uma boate, que trabalhava tanto que nunca tinha uma noite de folga? Tratou de mudar de assunto. Se você não confia no meu avô, por que o convidou para a ilha? Este acordo é importante para mim por várias razões. Respondeu ele, ainda segurando a mão dela. Você sabe sobre a briga entre nossas famílias, não é? Claro que sei da história, respondeu ela, puxando a mão. Meu pai morreu no barco do seu pai, eu e minha mãe ficamos feridas, pensou. A emoção aflorou com tanta força que ela mal conseguia respirar. Sentia-se sufocar. Ela viu que ele a observava e tentou se controlar. Alessia continuou caminhando, agarrada nos sapatos. Foi sua força de vontade que permitiu que continuasse aquela conversa. Antes de mais nada, acho melhor você saber que, ao contrário do meu avô, eu não gosto de subterfúgios. Não consigo fingir o que não sinto, disse ela friamente. Não fico flertando por aí, nem pretendo fingir que este casamento não passa de um negócio entre duas partes. Cada um leva o que quer. E o que exatamente você quer, senhorita Filipos? Dinheiro. Eu quero dinheiro, respondeu ela sucinta, olhando nos olhos dele. Direto ao ponto. Você é a única herdeira viva do homem mais rico do planeta e mesmo assim quer mais dinheiro. Provocou Sebastian com um ar especulativo, o que faz de você a moça mais gananciosa dos últimos tempos. Diga para mim, Alessia, quantos milhões são suficientes para deixar você satisfeita? Provocou ele. Neste momento, eles pararam de caminhar sobre a faixa de areia dourada. Alessia procurava se concentrar nele, ficando de costas para o lindo mar azul que brilhava sob o sol de verão. Ela sentia pavor daquela serena imensidão. A julgar pela fortuna que você tem, posso fazer a mesma pergunta. Você já tem uma empresa que rende milhões e mesmo assim quer a empresa do meu avô. Isso mesmo, quero essa empresa também. O sorriso era sarcástico. Mas não vou tão longe para conseguir meus objetivos. Por dinheiro você está disposta a se casar com seu maior inimigo, um homem que, claramente, odeia. Um alarme soou dentro dela. Ela se revelara. Ele não podia desistir do acordo. Eu não disse que... Nem precisa. Está visível no jeito que se esquiva, na pouca disposição para a conversa. Você me odeia, concluiu ele, seco. Alessia se condenou por tanta estupidez.
O avô avisara que ele era esperto e ela não ligou. Ignorou todas as recomendações, com exceção da que lhe interessava. Mas neste ponto ele tinha razão. Sebastian Fiorux era muito esperto. Esperto, perigoso e igual ao avô, só que mais jovem. Não, eu não te odeio, mentiu ela. Acho melhor avisá-la que prefiro a verdade, mesmo quando ela é desagradável. Você acabou de admitir que está preparada para se casar com dinheiro com um homem que odeia. Afinal, que tipo de pessoa você é? Ela ficou pasma com tamanho insulto. Alessia se sentiu horrorosa. Se ao menos soubesse por que ela precisava do dinheiro, ele não teria sido tão precipitado. Ela o encarou. Vamos dizer apenas que estou mais do que satisfeita com os arranjos financeiros que farão parte desse contrato. A afirmação era tão falsa, tão distante dos fatos, que ela quase contou a verdade, mas qualquer revelação colocaria em perigo o acordo, e a mãe precisava que ela o fizesse. E o que importava o que ele pensava dela? Qual a importância de considerá-lo uma interesseira? Se ele soubesse que Filipos não tinha nenhuma preocupação com ela e a mãe, nunca acreditaria que o acordo a beneficiaria. A aparência de vovô bonzinho, preocupado com a neta, caíra por terra, e Fiorux perceberia que Filipos só queria vingança. E você está disposto a casar com a neta do seu maior inimigo só para ficar com a empresa dele? Embora já tenha uma empresa que fatura milhões. Então, que tipo de pessoa você é? Do tipo bastante rico para sustentar você, respondeu ele em tom ríspido, os olhos brilhando de raiva. Sua opinião sobre mim é tão negativa quanto a minha sobre você. Então estamos empatados. Menos mal, assim não vou precisar ficar preocupado em seduzir uma mulher quando chegar em casa, cansado do trabalho. Pensando bem, acho que casar não vai ser tão ruim assim. Você seria incapaz de me seduzir, retrucou ela, furiosa com a arrogância dele. E só para o seu conhecimento, não estou interessada em suas técnicas amorosas. Este casamento será bem diferente. Diferente, é? Ele sorriu e se aproximou. De repente, o calor pareceu aumentar, e ela ficou imaginando como suportaria viver na Grécia, naquela atmosfera opressiva e pesada que dificultava até a respiração. Sua pele formigava e ela se sentia estranha. Não passa de um negócio, relembrou ela. Não passa de um negócio, repetiu ele, palavra por palavra, os olhos fixos nela para ver sua reação. Diga-me, senhorita Filipos, você sabe como são feitos os bebês? O calor em volta dela pareceu atingir ao máximo. Alessia sentia as bochechas arderem e os pés afundarem na areia. Que pergunta é essa? Uma pergunta muito importante, respondeu ele calmamente, já que sua produção é procedida de atividade sexual que pode seguir ou não técnicas amorosas. Diga-me, senhorita Filipos, seu negócio inclui atividade sexual? Completamente chocada com a intimidade que ele insinuava e com o rumo que a conversa tomava, ela arregalou os olhos e respirou fundo. Eu não... Não? Como não? Mas esta é a parte importante do negócio. Diga-me, senhorita Filipos, como exatamente acha que este negócio vai se realizar? A senhorita pretende trazer a mala de dinheiro para a cama? O tom era sério e sua expressão fechada. Uma série de situações embaraçosas passou pela cabeça de Alessia. De alguma maneira, ela se convencera de que aquela história era um simples arranjo.
Ele teria a vida dele, ela teria a sua. Ela nem pensou na questão sexual. Mas é claro que fazer sexo com um homem que nunca tinha visto era inconcebível, completamente fora da realidade. Mas Sebastian Fiorux era bastante real, um homem de 1,80 m, bastante atraente. De repente, a questão sexual deixou de ser tão simples como parecia. Por um momento, Alessia esqueceu do mar e do avô e se concentrou na possibilidade de se encontrar entre os lençóis com aquele grego volúvel e de sangue quente. Amá-la, não. Mas é claro que não haverá nenhum envolvimento emocional entre nós. Farei sexo com você por exigência do contrato, mas gostar da experiência não faz parte do acordo. Respondeu ela com ar de sarcasmo, ignorando o mal-estar que sentia. É assim que vai ser, acrescentou ela, percebendo sua expressão de incredulidade. Não queria que ele se preocupasse em agradá-la nesse aspecto. Você vai fazer sexo comigo? Sebastian parecia fascinado. Os belos olhos pretos esquadrinharam o rosto dela. Alessia fechou os olhos. Ele estava acostumado com mulheres que esperavam ser seduzidas. Ela não tinha esta pretensão. Não se interessava por sexo. Desde que soubera que não podia ter filhos, enterrou esta parte. Não pensava mais nisso. Os poucos beijos que dera na adolescência comprovaram sua falta de interesse. Percebendo que a situação estava fugindo do controle, ela deu um suspiro de frustração e tentou um novo discurso. Acho que me expressei mal. Não é nada pessoal. Desculpou-se ela, tentando elevar o ego de Fiorux. Simplesmente nosso casamento não será como os outros, mas vai dar tudo certo. Só quis dizer como quero que as coisas sejam. É óbvio que você nunca foi feliz na cama, não é? Disse ele sem rodeios. Ela desviou o olhar para disfarçar o seu desespero. Talvez este fosse o momento de revelar que era virgem, mas jamais faria isso. Já bastava ter chegado aos 22 anos sem nunca ter ido para a cama com ninguém. Mas, além disso, tinha certeza que disfarçaria a falta de experiência quando fosse necessário. Então você se preparou para se casar comigo e fazer sexo, e eu ainda pago pelo privilégio? Conceito interessante e completamente desconhecido para mim. Nunca paguei por isso antes. Disse ele em tom ameno. Claro que já pagou, respondeu ela sem pensar. As mulheres vivem atrás de você na esperança que você gaste milhões com elas. Em troca, bajulam e fingem que você é irresistível. Se isso não é pagar por sexo, então não sei o que é. E no nosso caso, você está pagando pela empresa, não para fazer sexo. Ele parecia completamente abismado com esta interpretação nada simpática de sua vida amorosa. E Alessia tentou não se exasperar. O ego dele era imenso. Ele se achava simplesmente o máximo. Que patético. Você é um homem rico, Sebastian, disse ela, chamando-o pelo primeiro nome como ele fizera. Não vai querer me dizer que sou a primeira mulher interessada no seu dinheiro, não é? Vamos dizer que você é a primeira mulher verdadeiramente rica interessada no meu dinheiro. Só queria saber por que você precisa de tanto dinheiro. Se ele soubesse... Alessia brincou com os sapatos na frente do rosto com ar provocativo. Talvez porque eu gosto muito de gastar. Sentiu vontade de gargalhar. Mas certo seria dizer que ela nem saberia como gastar o dinheiro se o tivesse. Exceto pelo tempo que estava no colégio interno, sempre vivera em dificuldade e economizar tornou-se uma obrigação.
Se ela entrasse algum dia na vida numa loja de grife, seria provavelmente para limpar o chão. Aquele vestido era a única roupa nova que tinha. E só tinha aquele porque o avô ficara indignado quando viu o jeans desbotado que ela usava. Quando Alessia disse que não tinha dinheiro para comprar um vestido, Filipos deu meia dúzia de ordens aos empregados e 3 vestidos apareceram como um passe de mágica. Ela nem pôde escolher o que mais lhe agradou. Foi sujeita à humilhação de ter que desfilar os 3 para o avô decidir qual era o melhor. E ele, para completar, tinha escolhido o mais curto. Você precisa mostrar ao homem o que ele está comprando. Grunhira o avô quando ela protestou. Vista esse ou nada feito. Então ela se obrigou a vestir aquilo e tentou esquecer que não podia estar usando algo mais inadequado para a ocasião. Na cabeça dela, o vestido era tão indecente e a fazia parecer tão oferecida que se ela falasse para Sebastian Fiorux que era virgem, ele riria. Vejo que minha sinceridade lhe parece uma ofensa, não é? Disse ela em tom meigo. Mas talvez eu devesse lembrar que você está entrando nesse negócio por fortes razões financeiras. Por que outro motivo você sacrificaria sua movimentada vida de solteiro para se casar? Quem disse que vou sacrificar a minha vida de solteiro? Ele pareceu esboçar um sorriso. Acho melhor avisar que meu apetite sexual é realmente grande, moça. Já que a nossa vida sexual será bastante monótona, serei obrigado a procurar diversão fora de casa. Mas eu vou pagar o preço para retomar as indústrias Filipos, a empresa que o seu avô roubou da minha família. Ela estranhou aquelas palavras. Não sei do que você está falando. As indústrias Filipos sempre pertenceram ao meu avô. Mentira! E se você pensa que vou acreditar que não conhece essa história da rivalidade entre nossas famílias, senhorita Filipos, está subestimando minha inteligência. É sinceridade o que quer? Então é o que vai ter. Ela respirou fundo. É claro que não o subestimara. Só estranhara aquela informação. Quer dizer que nossos avós tinham negócios juntos? Você não sabia? Não. Meu avô se recusa a falar de negócios com mulheres. Pelo menos isto era verdade. Filipos desprezava as mulheres, especialmente as inglesas. Por isso renegara ela e a mãe. Não queria saber delas. Sabia de alguns rumores, é claro, mas nada concreto. Quer dizer que ele tomou os negócios do seu avô? Foi por isso que a briga começou, explicou ele. Sebastian olhou para ela com ar especulativo. Ele mentiu e trapaceou até que meu avô foi forçado a passar a empresa para ele, concluiu Sebastian implacável. Por isso, Alessia, quero me casar com você para retomar o que é meu por direito. Assim essa disputa acaba. Alessia olhou para ele. Dessa vez calada. Como ele reagiria quando descobrisse a verdade? Que a briga continuaria? Que seu avô estava prestes a dar um golpe de mestre e que ela era o instrumento de toda a sua vingança? Capítulo 3. Pálida e desamparada, usando um lindo vestido de noiva, Alessia tremia. Apesar da aliança de ouro que via no dedo, não conseguia acreditar que se casara. Alheia a toda a celebração em seu redor, ela observava o prato à sua frente, tentando organizar as ideias. Estava casada com Sebastian Fiorux. Era difícil acreditar que tinham se encontrado só há 2 semanas na ilha. Depois daquele dia, tudo à sua volta tornou-se um frenesi. Advogados trabalharam horas a fio.
Papéis foram assinados e cerimonialistas quase enlouqueceram para realizar o casamento da década. Para ela, tudo não passara de um pesadelo, porque não previra que o evento chamaria tanta atenção assim. Para a imprensa, sempre ávida por fatos novos e fascinada por Sebastian Fiorux, a decisão de se casar com a neta de seu maior inimigo criou uma onda de excitação e curiosidade. Sabendo que os detalhes pessoais da vida do bilionário grego renderiam milhões, fotógrafos estavam em toda parte com seus flashes incômodos, pedindo que ela sorrisse. A inusitada presença do avô na cerimônia serviu para aguçar ainda mais a curiosidade de todos, que queriam testemunhar o encontro público das famílias Fiorux e Filipos. Sebastian lidou com aquela especulação com estudado ar de desdém, ignorando os jornalistas, cumprimentando atenciosamente os convidados, tão confiante como no dia do primeiro encontro. Alessia, em contraste, sentia horror daqueles fotógrafos intrometidos e mantinha os olhos fixos no chão na tentativa de impedir tanto assédio. Não queria que ninguém se interessasse por ela. Sabia que jornalistas estavam sempre atrás de novos segredos. E se decidissem fuçar a vida dela? E se algum imprevisto impedisse o casamento? Impedisse a operação da mãe? Aterrorizada com a ideia de algo interromper a cerimônia, ela ficou imóvel no altar, com medo até de respirar. Ela pôs o longo vestido de seda que o avô lhe presenteara, puxou o véu sobre o rosto e torceu para que nenhum convidado percebesse sua face lívida e sua tensão. O papel de herdeira rica era completamente novo para ela. Quando a cerimônia acabou, quase desmaiou de alívio. O dia de seu casamento deveria ser um dia feliz. Mas como nunca pensara nisso, não tinha expectativa nenhuma para ser frustrada. Você poderia tentar parecer uma noiva feliz em vez de uma condenada à morte, sugeriu Sebastian mansamente, trazendo taças de champanhe para um brinde. Afinal, foi você que escolheu estar aqui. Você alugou um bilionário. Sorria. Alessia bebeu num só gole, o ódio por Sebastian Fiorux cada vez maior. Ele era frio, insensível, horrendo. Parecia nem se importar com o fato de não se gostarem. Ela se casara por dinheiro, por desespero. Diferente dele, que já era bilionário e já tinha uma empresa. Por que precisava de mais uma? Ela tremeu ao contemplar o marido. Era igualzinho ao avô. Rico, bem-sucedido, inquieto e sempre insatisfeito. Talvez o champanhe ajudasse a embotar seus sentidos e a esquecer que todos a observavam. Que família grande! Quantos amigos! Quanta gente! Em geral, casamentos têm muita gente, explicou ele, distribuindo cumprimentos. E foi isso que você ganhou de brinde quando aceitou o acordo. Divirta-se, a festa custou rios de dinheiro. Dinheiro! Alessia tentou se concentrar. O dinheiro era a única razão para estar ali. Não importava que todos especulassem o motivo pelo qual Fiorux se casara com ela, que se sentia mais sozinha do que nunca. O importante era que a mãe faria a cirurgia que precisava. Ela desviou o olhar para o homem ao lado dela, o seu marido. Ele sentia-se completamente à vontade, como se casar com uma estranha fosse normal. Era o sonho de qualquer mulher, sofisticado, caprichoso e riquíssimo. Nunca soube o que era pobreza, nem sentiu a necessidade de fazer qualquer coisa para ter dinheiro. O terno escuro acentuava
cada centímetro de sua masculinidade perfeita. Os ombros largos, o corpo forte e atlético completavam a figura de um homem nascido em berço de ouro. Como ele poderia compreender o que a levara a este momento? E se ele voltasse atrás? Pensou ela em pânico. Alessia fora ingênua em confiar nele. Deveria ter ligado para o banco. Virou-se para ele, o coração batendo forte no peito, imaginando 1000 situações desastrosas. O dinheiro foi transferido para minha conta? A pergunta escapuliu sem sentir e ela calou-se, notando a expressão de desdém dele. Está sendo depositado neste exato momento. Aliás, estou até surpreso por você não querer escapar da festa para ir correndo gastá-lo, respondeu ele, contrariado. Ela sentiu-se aliviada e procurou não se importar com aquele comentário. O importante era o bem-estar da mãe. Como ele ousava criticá-la com aquele relógio de ouro no pulso, se apenas aquela joia deveria custar o salário anual dela? E a empresa do meu avô? Já pertence a mim agora, juntamente com suas enormes dívidas e inúmeros processos trabalhistas, que certamente me ocuparão por um bom tempo. Acho que teremos que adiar nossa lua de mel. Lua de mel? Não havia pensado em nada além do dia do casamento. Jamais imaginara que ele tinha planejado uma lua de mel. Entrou em pânico. Eu não achei que íamos ter uma lua de mel. Luas de mel são para casais apaixonados, o que deveria ser o nosso caso. Despejou ele. Mas atualmente não tenho tempo para esposas, por isso nada de lua de mel. Alessia fechou os olhos e respirou aliviada. Ela não suportaria uma lua de mel. Deste jeito, ele não teria tempo para ela. Poderiam viver suas vidas, cada um para seu lado. Tudo ficaria bem. Ela se acostumaria com a nova rotina. Os olhos percorreram o enorme jardim onde a festa era realizada. Por todo lado, luxo e riqueza. Mulheres elegantes e homens ricos do mundo inteiro tinham vindo prestigiar o casamento de Sebastian Fiorux. Será que tinham percebido que, apesar de ser a herdeira Filipos, ela nunca circulara nas altas rodas? O que diriam se soubessem que trabalhava como garçonete para aumentar a renda e que não tinha dinheiro algum? Bem, agora tinha. Graças ao marido, tornara-se milionária, pelo menos no papel. Tinha combinado no banco que o dinheiro seria automaticamente transferido para o fundo de assistência médica da mãe. O que você está planejando? Murmurou ele, observando-a com um brilho nos olhos. Parece que está tramando alguma coisa. Não estou tramando nada, retrucou ela na defensiva. Eu não acredito. Antes que ela dissesse algo, ele se aproximou e puxou a bonita presilha que prendia seus cabelos. O que está fazendo? Paguei por você e bem caro, insinuou ele, olhando-a com forte interesse. Por isso tenho direito de usá-la como quiser. Eu não sou sua propriedade, protestou ela, ultrajada. Claro que é. Você é minha propriedade, Alessia. Cada pedacinho seu. Seus cabelos sedosos e seus olhos belos e inocentes. Esse corpo maravilhoso, usado milhares de vezes para convencer os homens a gastar dinheiro com você. É tudo meu, Alessia. Você fala como se eu fosse uma ordinária? Uma prostituta? São essas palavras que você procura? Você parece bem satisfeita com a carreira que escolheu. E quem poderia te recriminar? Há maneiras bem piores de se ganhar dinheiro. Seja lá qual for a sua opinião, Sebastian, eu não sou promíscua. Defendeu-se, os olhos arregalados pelo ultraje. Não deve ser mesmo,
pelo preço que cobra. Você sabe como se manter exclusiva. Só os mais ricos podem pagar, não é? Continuou ele, irônico. Eu te odeio. Pode ser. Me odeia, mas precisa do meu dinheiro, o que demonstra bem o seu caráter, não acha? Dominada pelo impulso de contar tudo, Alessia ficou olhando aquele rosto lindo e arrogante e teve vontade de estapeá-lo. Não podia contar, não agora. E não precisava se defender perante um homem que não gostava e nem respeitava. Ela se levantou para sair quando ele a deteve pelo pulso. Aonde pensa que vai? Indagou ele com os olhos brilhando. Você agora é minha esposa e espero que se comporte como tal. Não é hora para acessos de raiva. Todo mundo está nos olhando. Sente. Alessia assentiu e voltou a sentar-se. Como suportaria viver ao lado dele? Com ódio, notou uma mulher morena observando-a com expressão de desapontamento. Ah, agora entendi por que você disse que as pessoas estão me olhando. Parece que aquela lá está bastante desapontada, não é? Será que ela gostaria de estar aqui no meu lugar? Sebastian olhou para o lugar onde estava a moça e sorriu. Muitas mulheres gostariam de estar no seu lugar, Petimois. Você tem muita sorte. Você nem se importa, não é? Insensível. Ela deve estar muito magoada. Magoada? Engraçado. Nunca achei que você fosse romântica. Afinal, se casou por dinheiro. Quer me dizer que acredita mesmo no amor? Provocou ele. Ela parece arrasada. Ele sorriu cínico. Você também ficaria assim se tivesse que mudar seu estilo de vida. Relaxe. O amor dela será do tamanho da carteira do próximo ingênuo rico que ela conquistar. Francamente, Sebastian, como pode falar assim das mulheres? De mulheres do seu tipo, talvez. O tom dele era suave, mas letal em seu objetivo. Ela não podia contradizê-lo. Não vamos fingir que acreditamos em contos de fada e amor eterno. Se fosse assim, você não estaria aqui. Amor. Aquela moça daria tudo para estar em seu lugar. Ela e outras tantas. No entanto, Alessia nunca se sentira tão miserável em toda a sua vida. De repente, Sebastian pegou em sua mão. Surpresa com a atitude, ela olhou para ele e ficou encantada pelo olhar sedutor. Aqueles olhos negros traziam uma promessa de paixão e a mantinham cativa pela sutil sensualidade. Ele tinha um magnetismo que... Fiorux inclinou-se para falar algo e Alessia quase parou de respirar. Ei, preste atenção. Minha mãe está vindo aqui e quer falar com você. Continua. Se você está gostando e está ansioso pela parte 3, deixa um comentário aqui no vídeo e se inscreve no canal para ajudar a gente a crescer. Me conta, como você acha que vai ser o futuro da Alessia e do Sebastian? Deixa seu comentário. Um abraço e até a próxima!